A vida é feita de ciclos. Nós sabemos que para cada etapa da nossa vida tem ciclos. A própria vida do ser humano, nossa vida é feita de ciclos. Você tem pelo menos 10 ciclos Deus te dá para você fazer muitas coisas. 10 ciclos de 7. Você tem. Alguns vão viver mais e vão ter muito mais ciclos, mas eu digo com saúde para que você possa realizar. Pelo menos 10 ciclos Deus vai te dar, ou já está te dando. Não sei se você está vivendo intensamente aquilo que Deus te programou para ser ou para fazer, mas pelo menos 10 ciclos Deus te dá. 10 ciclos de 7. Então você tem um ciclo de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, de 21 a 28, enfim, de 7 em 7. Você vai ter ciclos para você aprender, para você construir, para você realizar. Amém? E eu quero ler aqui em Filipenses capítulo 3, quero ler 2 versículos, que é o versículo 13 e o 14, que o apóstolo Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam ou que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus para a minha vida. Então Paulo está dizendo aqui que ele ainda não alcançou. Ele tem coisas que ainda existem, que ainda não foram conquistadas por ele, que ainda não foram alcançadas, mas que estão diante dele, e ele ruma, ele caminha nessa direção, no sentido de conseguir conquistar, de ganhar aquilo para o qual ele foi chamado. Ele diz: eu prossigo para o alvo, mas eu esqueço coisas que para trás devem ficar. Então quero te falar sobre algumas coisas que você precisa aprender, você precisa saber sobre esse texto que lemos. Quando Paulo está se referindo aos filipenses sobre esse texto, ele está falando de uma vida que ele viveu, de experiências que ele viveu no passado, como fariseu, como um religioso. Ele teve várias experiências, ele viveu a sua experiência, mas ele chegou a uma conclusão de que quando ele encontrou Cristo, quando ele teve um encontro real com Jesus, as coisas mudaram. Ele disse: eu não preciso mais repetir esse histórico, eu não preciso mais viver, porque eu encontrei coisas muito mais excelentes. Existem coisas que eu não sabia, que agora sei. Existem coisas que são superiores, são muito melhores. E eu vou, obviamente, atrás das coisas melhores. Porque isso aqui é lógico, não é? Quando você encontra algo muito melhor do que algo que você tem, que não é mais saudável para você, ou já não te serve mais, o que você faz? Obviamente que você substitui, né? Eu tenho aqui vamos pegar aqui uma capa de celular, capa do meu celular, que eu estou gravando aqui. Essa capa comprei tem um mês, eu comprei mais ou menos. Só que eu tinha uma outra capa que estava toda velha, toda surrada, toda já saindo a tinta, alguma coisa assim. Então o que eu fiz? Joguei fora e comprei outra, porque eu encontrei uma melhor. Quando você descobre algo melhor, você tende a substituir as coisas que não tem muito sentido para você. Então esse é o objetivo de Paulo. Ele diz: eu descobri algo melhor, eu ainda não alcancei, mas estou em busca, eu estou correndo para alcançar, porque eu descobri que tem coisa melhor para a minha vida. E você faz de tudo para você buscar, para você conquistar aquilo que é novo para você e que é muito mais significativo, que é muito melhor para você. Amém? E que seja assim com você também. O que não deu certo em 2021, porque talvez você tenha
tido alguma decepção, talvez você sofreu. Teve gente que sofreu, como eu já falei aqui, teve gente que sofreu perdas de familiares, de entes queridos, perdas até mesmo de cônjuges, teve gente que perdeu emprego, a renda do mês, teve gente que perdeu muita coisa. Agora nós estamos vivendo uma realidade no Brasil, né? Principalmente os estados da Bahia e de Minas Gerais, que estão sofrendo com essas chuvas. Aqui no Rio também tem acontecido, ontem choveu muito aqui, e sempre que chove nesse período, há desabamento de locais, assim, de áreas periféricas, né? Mas Minas e Bahia estão sofrendo muito. Quanta gente perdeu casa, perdeu móveis, perdeu bens, perdeu carros, que lutou para conquistar, mas perdeu. Então, para muitos, talvez o ano tenha sido um pouco difícil, mas não quer dizer que vai se repetir. Deus está te dando a oportunidade de mudar, de inovar, de refazer. E a perda que aconteceu agora será recompensada por ganho, será recompensada por coisas muito melhores. Eu tenho certeza disso. E quero ser voz de Deus aqui para você. E se você quiser marcar pessoas aí, marque seus amigos nessa live, para eles ouvirem, porque tem muita coisa boa aqui que eu vou falar ainda nessa manhã, nessa live, que vai mudar a história, que vai mudar a vida das pessoas. Eu tenho certeza disso. Agora vamos aprender algumas lições aqui importantes que o apóstolo Paulo fala, as lições que ele traz desse texto que lemos. Primeiro, o que você precisa aprender? Aprenda, quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as coisas novas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O que você precisa entender sobre esse texto do apóstolo Paulo aos Filipenses? Primeiro, aprenda a encerrar ciclos. Como eu disse, a vida é feita de ciclos. Você tem vários ciclos. Tem ciclos que são bons, tem ciclos que são ruins, que são desagradáveis. Talvez você viveu, como eu falei ainda há pouco, algumas pessoas estão vivendo um ciclo muito ruim, porque estão tendo perdas. Mas não significa que não terão a oportunidade de mudar, de refazer. É isso que precisamos entender. Então, se um ciclo não foi bom para você, se o ciclo 2021, 12 meses é um ciclo. Então, se o ciclo 2021 de 12 meses não foi bom para você, ou a maior parte dele foi ruim, trouxe perdas, trouxe sofrimento, trouxe dor, entenda que 2022 é um novo ciclo. Deus está te dando um novo ciclo. E esse novo ciclo você pode refazer tudo. Você pode reconstruir, você pode recuperar. Claro, eu sempre digo que se houve perdas de entes queridos, de pessoas, você nunca vai recuperar. Porque as pessoas são insubstituíveis nesse aspecto da perda através da morte. Quando você perde alguém, quando alguém é tirado de você, morreu, saiu de você, é uma perda irreparável, a gente sabe disso. Mas, se foi bens materiais, a tua própria saúde, ela pode ser recuperada. Deus pode fazer isso. Tudo depende de você. Então, aprenda a encerrar ciclos. Aprenda a deixar no passado. Tem coisa que deve ficar para trás, como Paulo disse. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Existem coisas que precisam ficar para trás. Tem coisa que não faz mais sentido caminhar com você para o novo ano. Tem coisa que não faz sentido mais você levar para a sua nova vida, para o seu novo tempo, para a sua nova oportunidade. Então, precisamos entender isso. Tem coisa que precisa ser sepultada no passado. Entende? Você deve esquecer completamente, que você não pode mais revivê-la.
Porque Deus está te dando a oportunidade de começar algo novo. Amém? Tudo aquilo que não foi bom, sepulta, tira de você. Tudo aquilo que não deu certo, tira de você. Tudo aquilo que trouxe dores e trouxe sofrimento para você, você não tem mais necessidade de levar para o seu novo tempo, para o novo ciclo que Deus tem para você. Então é um novo ciclo, é uma nova chance, é uma nova oportunidade que Deus está te dando para recomeçar, para refazer sua vida, para dar sentido à sua vida. Então aquilo que não deu certo para você num ciclo que não foi bom, encerra, termina e refaça a sua rota. Recomece, reinicie sua vida. Aprenda a fazer isso, em nome de Jesus. A outra coisa que você precisa aprender aqui com o apóstolo Paulo, falando aos filipenses, sobre deixar as coisas para trás e ir para aquela que está diante de nós e seguir para o alvo. Você precisa focar em algo novo. Então, para isso, nós precisamos nos desapegar das coisas do passado. Nós precisamos nos desapegar de coisas que atrapalham ou que atrapalharam a nossa vida na jornada que tivemos durante aquele ciclo. Então, se você quer alcançar o alvo principal, que é o futuro que Deus tem para você, você vai ter que se desapegar de algumas coisas. O ser humano é muito saudoso, é muito do passado, de saudade das coisas. E às vezes nos apegamos a determinadas coisas que não são bênção para nós, não são boas para nós. Então aprenda a se desapegar de algumas coisas. Deixa no passado, foi o que Paulo falou. Porque se você não se desapegar dessas coisas, isso vai atrapalhar a sua nova jornada para o novo ciclo que Deus tem para você. Então, Deus tem ainda, como eu já disse, um futuro intacto, que ainda não foi mexido, que está 0 quilômetro, está com cheirinho de plástico novo. Amém? Isso significa que Deus te dá uma oportunidade de recomeço. Um relacionamento não deu certo, sepulta. Outro vai aparecer. Um trabalho não deu certo, uma empresa não deu certo, um negócio que você tentou não deu certo, parte para outro, vai em frente. Mas você não pode prosseguir no mesmo ciclo, tentando com uma coisa que você sabe que não vai dar certo, que não vai funcionar. Então aprenda a se desapegar de algumas coisas. Amém? Nós somos muito assim, o ser humano é apegado. Nós apegamos a sentimentos, nos apegamos a coisas, nos apegamos a pessoas. Às vezes as pessoas machucam, tem mulheres, por exemplo, homens também, mas mais no universo feminino, mulheres que vivem num relacionamento doentio, que maltrata, que machuca, sujeito que não a ama, que não a respeita, né? E a machuca com palavras, às vezes com agressões físicas, mas a pessoa insiste naquilo, achando que o sujeito vai mudar, e ele nunca mudou. Então tem ciclo que precisa ser encerrado na sua vida. E para andar com Deus, você tem que entender que cada vez que você decidir andar com Deus, você vai precisar fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões, e algumas dessas escolhas vai acontecer de que você vai precisar renunciar a algo. Entende? É assim, é a vida, é assim que Deus processa. Então, para encerrar um ciclo, nós precisamos muitas vezes nos desapegar de outras coisas. Do que você precisa se desapegar que aconteceu nesse ciclo 21 e que agora você tem a oportunidade, a partir de amanhã, de entrar em um novo ciclo. Tem coisa que você não pode mais levar para o seu 2022, que você não pode mais levar para a nova vida, para o novo momento que
que Deus está te dando. Amém, Orlando? Que Deus abençoe você. Você entendeu? Então nós precisamos compreender essas coisas. Isso é importante entendermos. É o que Paulo está dizendo. Tem coisa que eu preciso deixar para trás e prosseguir para o novo alvo, para aquilo que está diante de mim. O que está diante você ainda não conquistou. Talvez você ainda nem viu, ainda nem experimentou. Mas se você não abandonar determinada situação, você não vai conseguir experimentar o novo. A outra lição que tiramos daqui desse texto é que você precisa, ou nós precisamos eliminar cargas do velho homem, cargas emocionais, cargas espirituais, que muitas vezes ainda carregamos conosco. Paulo estava vindo de uma tradição, de uma religiosidade. Ele vem do sistema fariseu e ele carregava tudo isso com ele. Mas agora ele descobre Cristo e ele diz, não, a vida que eu estou descobrindo agora tem outras oportunidades. São coisas novas que eu ainda não experimentei. Então aprenda a eliminar cargas da sua vida. Talvez existam cargas aí dentro, essas cargas que existem em seu coração, em sua mente, em sua história, em seu histórico, em sua vida, que você carrega com você cargas emocionais ruins, abusivas, opressivas e tóxicas, precisam ser eliminadas. Cargas espirituais que você carrega com você, que ao longo desse ciclo 21 você carregou, e tem gente que vai levar para o próximo ano, não vai mudar nada, não muda absolutamente nada. Ela vai repetir o mesmo histórico, vai repetir a mesma vida, vai repetir as mesmas coisas. Eu vejo as pessoas vivendo isso. Elas dizem, a partir do ano que vem eu vou mudar, a partir do ano que vem eu vou entrar para a academia, a partir do ano que vem eu vou fazer regime, a partir do ano que vem eu vou estudar, a partir do ano que vem eu vou fazer isso, fazer aquilo. Termina o ano e a pessoa não faz nada. Você já viu assim? Sabe aquela música? Todo mundo canta, quando eu melhorar de vida, quando eu ganhar mais, quando eu melhorar, quando eu ficar saudável, quando eu mudar de emprego. E isso nunca acontece. E todo mundo canta essa musiquinha, quando eu. É o que tem acontecido com as pessoas. Só que elas carregam essas cargas, e essas cargas vão perturbar a vida dela. Toda carga que nós carregamos conosco nos impede de caminharmos livremente para coisas novas que Deus tem para nós. Amém? Então aprenda. Deus tem coisas que você ainda não experimentou. E para você experimentá-las, você vai precisar se desfazer de algumas cargas que estão te impedindo de usufruir do bem, da bênção que Deus tem para você. Aprenda sobre isso com o apóstolo Paulo. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que precisamos entender que tem coisas como postura, comportamento, maus hábitos, crenças que ainda não foram mudadas, elas vão nos impedir de chegarmos ao alvo principal, que é o nosso futuro, que é o tempo novo. Então, às vezes, nós precisamos parar, repensar toda a nossa vida, toda a nossa trajetória. Precisamos parar, repensar tudo, repensar como é que eu me comporto diante de determinada situação, que tipo de hábito eu carrego comigo, que tipo de crenças, essas crenças são limitantes, são sabotadoras, são impedidoras de crescimento ou não. Os pensamentos que eu tenho, a postura que eu tenho diante de situações, podem me levar para o novo ou não? Porque você imagina, né?
Se você não mudar coisas dentro de você, muitas vezes, Deus não te proporciona um novo. Você já ouviu o ditado, né? Tem muita coisa interessante. Mas existe um ditado que as pessoas falam, principalmente aqui no Rio de Janeiro, elas dizem assim: não adianta tirar a pessoa da favela se não tirar a favela de dentro da pessoa. Não é assim? Ou da mente da pessoa. O que eles querem dizer com isso? Que ambientes nos codificam, ambientes nos moldam, ambientes nos transformam. Então, se a pessoa está formatada por determinado tipo de ambiente, seja emocional, seja financeiro, seja familiar, seja social, seja espiritual, e quando ela tem a oportunidade de algo novo, de entrar em algo novo nesses aspectos, mas se ela não mudar a sua mentalidade, o que está codificado dentro dela, com aquele ambiente que ela viveu a vida toda, ela pode experimentar um novo, mas não vai fazer nenhum sentido para ela. Ela vai querer o velho, ela vai querer, ou então levar aquele ambiente que ela tem dentro dela, como realidade, e ela vai levar para a sua nova vida e vai estragar tudo. Entendeu? Então nós precisamos compreender isso. E quando Paulo está dizendo que tem coisa que precisamos deixar para trás, se Deus tem coisa nova para nós, porque de fato tem coisa que precisam ser renunciadas e não tem mais cabimento na vida que Deus tem para você. Faz sentido isso aí para você? Então pega a chave aí, pega o código para a sua vida, que é muito importante. O novo ciclo Deus está te dando. O que você vai fazer com ele? Vai repetir a história, vai repetir o histórico, vai fazer tudo o que você fez e que não deu certo até aqui e que talvez tenha atrasado muito, 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 muito a sua vida? Ou vai decidir mudar? Vai decidir ser diferente? Mas eu não estou falando daquela promessa do dia 31 de dezembro. Vou comer hoje tudo que eu puder, porque a partir do ano que vem eu vou entrar em regime. E não faz nada. Termina o ano que vem mais pesado do que estava. E talvez com menos saúde. Você entendeu? Tudo aquilo que muda, todo fator de mudança é um fator diferencial. É um fator divisor. Né? O que é um divisor de água? Divisor de água é aquele que separa. Separa momentos, separa ambientes, separa história, separa princípios. Mas todo divisor de água, ele não acontece no automático. Ele tem que ser interpretado, ele tem que ser pensado. Né? Como eu usei aqui o ambiente da favela. Né? Digamos que a pessoa teve a oportunidade de sair de uma favela para um condomínio chique de milionários. Mas se ela não for preparada, transformada, mudada para viver naquele ambiente de um condomínio milionário, de pessoas milionárias, ela vai transformar a casa dela naquele ambiente que ela tinha antes. Entendeu? Então, a mudança ela precisa ser interna, ela precisa ser dentro de mim. E isso tem a ver com mudança de pensamentos, mudança de sentimentos e mudança de atitudes. Isso é um modelo. Pensamento, sentimento, ação, atitude. Então isso precisa ser recodificado dentro de nós. Né? Eliseu recebeu a unção dobrada do Elias. Mas Eliseu cometeu erros também. E Eliseu morreu e não deixou a sua unção para ninguém. Muito pelo contrário, a unção de Eliseu foi para a sepultura com ele. Você já leu, deve ter lido a história, alguém já leu aqui, quando aquela pessoa havia morrido, estavam carregando para enterrar, para sepultar, e a pessoa caiu, e rolou, caiu na sepultura do profeta e ressuscitou. Isso prova que a unção do profeta Eliseu ficou na sepultura com ele.
Ninguém recebeu da unção. O Geazi, que era o herdeiro da unção do Elias, do Eliseu, se tornou um leproso, porque não teve princípios, não foi um bom discípulo. Então, podemos entender, quando é que a pessoa realmente tem um divisor de águas? É quando ela faz daquela oportunidade que Deus está lhe dando algo extraordinário. Então, se o Eliseu tivesse a unção, como teve a unção dobrada, ele poderia muito bem ter formado uma escola de outros discípulos e passado essa unção para a vida deles. E não aconteceu. Então é isso. E eu queria aqui falar mais uma coisinha, tem mais 2 pontos aqui que eu queria compartilhar com vocês, sobre esse texto do apóstolo Paulo. A outra lição é prosseguir para o que está diante de nós, é caminhar para o futuro. Então você não pode viver em função do passado. Quando Paulo diz, eu prossigo para o alvo, para o que está diante de mim, para o prêmio da soberana vocação, ele está dizendo, eu estou caminhando para o futuro. Deus tem um futuro para nós. E se você não caminhar na direção do futuro, o futuro não chega. Então, passado é história, temos que entender isso. Você tem que entender que para você caminhar para o futuro, você tem que deixar o passado. Tem que se desfazer do passado. Passado é história. Passado é história. Ele pode ter sido até bom, mas é passado. Você sempre precisa entender que Deus trabalha com novidade. Deus trabalha com coisas novas. Deus trabalha com inovação. Tudo que Deus tem para nós é novo. São coisas novas. Lembra do texto do apóstolo Paulo, que ainda nem olhos ouviram, ou melhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração do ser humano o que Deus tem preparado. Isso é futuro, isso é revelação, isso é coisa que ainda não aconteceu, que ainda não experimentamos, mas que estão lá, pertence a nós, são direito nosso, e que Deus quer que você os busque, que você os alcance, e que você os viva. E provavelmente essas novas experiências estão lá no futuro, que você ainda não vivenciou, que está intacto ainda, que você ainda não entrou. Agora, como experimentar isso? Orando, crendo, buscando, invocando o poder de Deus, declarando a palavra, reivindicando o direito na palavra. Então, prosseguir é caminhar, é insistir, é persistir, é continuar olhando para frente sem olhar para trás. Por quê? Porque o principal alvo está na sua frente, está no futuro. Passado tem que ficar para trás, já ficou para trás, não é novidade para você. Não precisa mais estar com você. Como eu disse, passado é história. Pode ter até acontecido coisas boas, mas já passou. Deus tem novidade para você. Experimente o novo de Deus. É o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, eu estou me desfazendo de tudo, que até foi insignificativo para mim, mas eu estou indo para um novo. Eu descobri que tem coisa nova, tem futuro novo. Se você sabe que tem algo novo para você e muito melhor do que as experiências que você está vivendo hoje, o que você faz? Vai continuar nas experiências do hoje? Claro que não. Você vai arrumar para o novo, para aquilo que você ainda não experimentou. Entende? E é isso. E o último ponto aqui, dentro desse texto que lemos do apóstolo Paulo, é que você precisa saber que a sua vocação, ela é soberana. Ela foi escolhida por Deus. O que é soberana? O que é a palavra soberana? A palavra soberana, ou soberano, vem de uma decisão definitiva, de uma decisão, de uma ordem monárquica, de uma ordem superior, de uma ordem de alguém que tem
autoridade ou que está investido de autoridade máxima e ninguém pode contestar, não pode ser mudado. Então, quando Paulo diz, eu prossigo para o alvo da soberana vocação, ou seja, o Rei, o Deus Todo-Poderoso, soberano, já me convocou e já me vocacionou. Quem é o soberano na sua vida? Quem é o soberano na sua história? Quem é o soberano do seu ministério? É Deus. Então Deus é o soberano da sua vida. Então ele já fez uma vocação para você. Ele já te vocacionou. Você foi escolhido por Deus. E é por isso que você precisa se dedicar e caminhar rumo a isso. Amém? E quando você tem essa ideia, quando você tem esse entendimento, você não deixa que nada e nem ninguém o tire do alvo principal. Quando você entende que você foi vocacionado soberanamente pelo Deus vivo, pelo Deus poderoso, você luta com unhas e dentes para não permitir que ninguém interfira ou intercepte o plano de Deus para a sua vida. Conspire contra você. Arme uma emboscada para que você não entre no plano de Deus. Então você já foi vocacionado por Deus para ser um vencedor, para ser abençoado, para ser feliz, para ser bênção, por onde você for, por onde você estiver, onde você estiver. Entende? Então existe essa vocação, já existe essa determinação, já está pronto para você. Deus inicia, Deus começa um novo ciclo para você. Talvez seja um grande ciclo para você. Eu digo talvez, não porque eu não tenho a convicção de que Deus vai te dar, que será um ciclo da sua mudança. Eu digo talvez porque nem todo mundo vivencia, entende e vive isso e reivindica para a sua vida. Entende? É que nem o filho mais velho do pai do filho pródigo, o irmão mais velho do filho pródigo, que viveu com o pai, depois reclama, diz, eu nunca fiz nada aqui, nunca me rebelei contra o Senhor, nunca te pedi nada, o Senhor nunca me deu nada. Aí o pai diz, meu filho, que história é essa? Você sempre veio comigo, tudo que é meu é seu, você poderia pegar o que você quisesse. Você não viveu porque você não quis. Entende? Tem gente assim, que tem a oportunidade de viver o melhor, mas não vive. Prefere viver uma vida presa, amarrada, prefere viver no perrengue, como diz aqui o carioca, mas não experimenta, não usufrui do que Deus tem para a vida deles. Então Paulo está dizendo, é hora de encerrar alguns ciclos, vamos para outros. Vamos buscar o que Deus tem de melhor para nós. Amém? Então que Deus abençoe vocês. Eu oro a Deus e profetizo sobre a sua vida. Toma posse aí? Então eu creio muito nessa palavra.